Olá, amigos! Bem-vindo a mais um curso de fotografia. Eu estava aí um pouco afastado de vocês porque neste mês que passou, minha esposa estava grávida, né, e nasceu meu segundo filho, o Tiago. Então eu fiquei aí mais por conta aí do final da gestação da minha esposa, fizemos algumas fotos e agora o Tiaguinho está aqui já entre a gente. Na aula de hoje eu vou começar falando um pouco sobre a teoria de flash, especialmente a parte de flash externo, como rebatê-lo, algumas características. Vamos ver algumas fotos enviadas pelos colegas onde houve alguns problemas em relação ao controle de flash. Primeiro eu gostaria de dizer que a iluminação do flash é a pior coisa que existe na fotografia. E por outro lado, ela é a salvação da ausência de luz. O flash em si é um péssimo iluminador. É muito ruim iluminar fotos com flash. É por isso que nós vemos muitos fotógrafos utilizarem muitos flashes ao mesmo tempo, com o objetivo de tentar deixar a luz o mais natural possível. Quanto a nós, a maioria de nós, onde só temos um flash, temos às vezes alguma possibilidade de melhorar um pouco a funcionalidade desse equipamento. E agora eu vou mostrar para vocês alguma técnica, né? Algumas das técnicas mais utilizadas. Quando nós vemos essa foto aqui, ó, onde apresenta o flash iluminando diretamente, aquele flash reto, é chamado de flash direto. Essa aqui, ó, é a pior forma de iluminar. É a forma onde as fotos vão ficar muito chapadas, muito retas. E a gente vai ver algumas fotos que são eliminadas dessa forma e por que elas são ruins. As melhores formas da gente usar o flash é rebatendo o flash. E para isso a gente pode utilizar de alguns mecanismos. Um deles é rebater a própria luz do flash no teto. Isso funciona muito bem quando o teto é branco. Se o teto for de madeira, for cinza ou for colorido, essa função já não vai dar certo, porque as pessoas vão ficar iluminadas com a cor do teto. Então veja agora nesta foto aqui onde o flash está apontando para cima. Essa é uma opção para a gente fazer regular o flash quando o teto é baixo e branco. As outras opções é usar um rebatedor. Nós vemos neste canto aqui direito uma forma de rebatedor em 45 graus, onde a luz do flash bate nesse rebatedor e é expandida aqui em várias direções aqui para frente. Outra forma é esse rebatimento com cartolina branca, onde parte do flash vai ser batida no teto e outra parte do flash vai ser rebatida aqui nessa cartolina e para frente. Essa posição do flash ela é excelente para fotos muito perto, fotos aqui assim em torno de 1 metro de distância, principalmente para iluminar os olhos das pessoas. Ela fica muito boa para iluminar pessoas até 1 metro de distância. Esse rebatedor e este aqui já alcança aí uns 3 a 5 metros. Esse rebatedor com papel vegetal também é uma boa opção. Ele tanto deixa passar um pouco de luz para cima, rebatendo no teto, como espalha bastante aqui a luz para frente. Essa posição é ideal para fotos em torno de 3 metros. O flash direto ele só é recomendado para fotos muito distantes, onde o assunto está assim 10 metros de distância ou mais, e você realmente precisa iluminar o assunto para registrá-lo de qualquer forma. Mas o resultado obtido por flash nessa posição geralmente é péssimo. Vamos ver alguns exemplos técnicos primeiro. Veja aqui 3 opções de iluminação de flash. Quando iluminamos o flash rebatendo ele em 90 graus, aquela posição tradicional, geralmente a forma da pessoa fica muito chapada, nós perdemos aqui detalhes do contorno do rosto e geralmente é produzida uma sombra à direita ou à esquerda. Esta sombra aqui foi porque a câmera estava no sentido vertical com o flash à esquerda e o flash à esquerda iluminou a pessoa assim. Então este estilo de flash ele não é muito bom. Veja aqui embaixo do pescoço também como fica essa linha preta da sombra muito forte. Aqui em volta dos dedos da pessoa, olha como fica forte a sombra. Dessa forma eu não recomendo o flash nessa posição. Já rebatendo a luz no teto, olha a diferença do fundo da foto. Olha como temos agora aqui um fundo bem mais suave, bem mais tranquilo e os contornos da pessoa parecem muito mais bem feitos.
Olha aqui as expressões próximas do nariz, como estão mais claras. Aqui a bochecha já tem algum formato e alguma cor. E observe que abaixo do pescoço e aqui nos dedos, nós não temos nenhum tipo de sombra. É uma forma bastante interessante de iluminar, rebatendo no teto. Por último, nós temos a opção de rebater na parede, onde parte da luz é iluminada frontalmente e outra parte é iluminada lateralmente. Esse tipo de iluminação confere um estilo, uma harmonia ou uma espécie de um sabor de foto, né? Uma visão diferenciada. Veja que levemente temos uma diferença de iluminação aqui no rosto, na parte direita, e um pouco de sombra aqui no pescoço. Não tão grande, não tão formado como o flash era diretamente, mas um pouco de sombra. É um estilo de fotografia que confere também uma foto bastante suave e interessante. Veja mais dois exemplos aqui do flash iluminado diretamente com a máquina na posição tradicional, a posição horizontal. Com flash diretamente, olha, fez a sombra aqui do boneco e fez uma cor estranha, uma cor falsa, né? Não está muito bonito, os contrastes estão muito grandes, né? O rosa praticamente foi estourado e aqui a madeira ficou muito escura. Já a foto rebatida no teto, olha como ficou bastante mais suave. Ó. Não existe a sombra na parede, a cor do fundo da madeira está muito mais clara. Então, colegas, sempre que puder, evite o flash direto, o flash 90 graus. Tente rebatê-lo no teto ou usar um rebatedor. Vamos ver alguns exemplos de fotos que não ficaram tão boas justamente por conta da posição do flash. Veja essa foto aqui de uma festa, né? Temos aqui dois defeitos. O primeiro deles é o excesso de luz, né? Está super iluminado, né? Vamos baixar então um pouco a exposição para a gente tentar corrigir um pouco aqui, ó, a informação. Veja que quando eu baixo a exposição, mesmo assim, podemos observar aqui no gráfico e nas marcações que houve um estouro dos elementos por excesso de luz. Então perdemos todas as informações desses elementos aqui, ó, dentro dos morangos. Não consigo saber se isso aqui é um pão, se é um queijo. Veja, está totalmente branco, totalmente estourado. Então esse foi um erro de exposição. O excesso de sombras aqui embaixo e aqui em volta também da comida aconteceu pelo flash estar diretamente exposto. Provavelmente aqui o flash devia estar numa posição do estilo mais um, mais dois ou até mais 3 pontos de luz, por isso que ficou muito claro. Então, colega, observe aí as regulagens do seu flash, tente resetar o seu flash para as configurações padrão e use a forma rebatida. Aquela forma que eu falei, a rebatida em 45 graus, essa daqui, ó, usando às vezes a cartolina branca nessa posição de 45, seja uma ótima opção aí para iluminar aqui o seu evento, né? Também colocando aqui a pessoa, essa pessoa que aparece aqui, acabou atrapalhando aqui um pouco essa foto. Então, talvez em corte, você poderia ter fechado um pouco mais o corte, ó, para dar uma ideia melhor disso daqui. Também acabou cortando aqui essa iluminação aqui, com a pessoa aqui, acabou que não ficou um bom corte, né? Acabamos desperdiçando aqui a própria imagem. Vamos para a próxima imagem. Essa aqui apresenta a mesma característica. Todos os pontos em vermelho foram pontos que a luz foi perdida por excesso de iluminação. Tirando a marcação, veja que está tudo muito branco, né? Além desse excesso, houve uma sombra estranha aqui, provavelmente da mão ou de algum objeto que ficou na frente do flash. Um cachorro aqui que não agrega informação nenhuma. E os panos das cadeiras aqui que também não está ajudando muito. Então a ideia aqui seria uma exposição menor, né? Uma questão aí de ajuste que a gente não vai conseguir aqui por conta já de ter estourado, e às vezes um corte para evitar elementos que não agregam muita informação. Às vezes você pode fazer um corte bem mais fechadinho, né? Assim, às vezes um corte pegando só uma parte aqui da comida para ter uma ideia aqui do alimento, olha só, melhor exposto. Então veja bem que cortes assim acaba que você consegue perceber melhor a própria comida, né? Fazer várias fotos usando mais a macro, acaba que você tem uma ideia melhor do que essa foto aqui tão aberta, onde não aparece quase nada definido. Terceira foto, muito parecida com a anterior, tem exatamente os mesmos problemas: excesso de luz, luz estourada, elementos que não agregam valor aqui à foto. Novamente, talvez o uso de cortes
mostrando apenas parte da comida, eu acabaria tendo um resultado um pouco melhor. Lembrando que esse cachorro aqui só está atrapalhando na fotografia. A próxima foto também parece o mesmo evento. Veja bem, se a intenção foi mostrar aqui as bebidas, né, ficou também muito perdido. Apenas um pedaço aqui da nossa imagem está com informação. Essas cortinas não agregam nada, essa parede aqui também não é bonita, as pessoas aqui também não. Então um recorte aqui poderia ser feito para a gente eliminar qualquer tipo de informação aqui que não é interessante aqui para a nossa imagem. Então, no mínimo, alguma coisa parecida com isso daqui, ó, seria melhor definido para a gente conseguir enxergar aqui os elementos principais. Mas eu também aconselharia até o próprio fotógrafo a escolher uma posição melhor, porque realmente aqui não está muito bonito para uma fotografia. Essa foto aqui mostra claramente o uso do flash direto, onde a gente vê aqui estourando aqui na frente e o fundo totalmente escuro. Veja que se o flash tivesse sido rebatido aqui nesse teto, provavelmente a gente conseguiria um fundo melhor. Também evite aberturas pequenas, como f6.3, para situações como essa. Esse tipo de foto exige uma abertura bastante grande, f2.8 seria ideal, f4 seria o máximo tolerável, e um ISO bastante alto, como um ISO 1000. Novamente, flash direto, estourando o elemento aqui na frente e muitas coisas escuras aqui ao longo da imagem. Lembre-se do que a gente já falou, regra dos terços. Olha, tente colocar a mesa um pouco descentrada, olha. Abaixando um pouco a exposição, iluminando um pouco o fundo, olha só que diferença que já fica a imagem. Isso aqui você conseguiria ter um resultado muito melhor usando o flash rebatendo aqui no teto, uma abertura a maior possível, f3.5, que parece ser aqui da sua lente, e um ISO maior, como o ISO 1000, né? E a gente conseguiria no fundo também, talvez algo até com mais cor, algo mais assim, ó. Veja só a diferença. Um pouquinho de pós-processamento a gente já consegue melhorar alguma coisa, mas o que falta aqui realmente é uma iluminação adequada.